Porque olha que interessante, quando a minha secretária ela tem o checklist, né, os protocolos de atendimento, e quando alguém liga para a primeira consulta, ela fala assim: senhora gostaria de já trazer uma panorâmica? Só uma panorâmica? O doutor Osmar ele dá um pedido pelo WhatsApp. Se o paciente falar, tudo bem, tá? Se o paciente falar, não, eu vou aí eu quero conversar com ele, aí eu peço no dia. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não tem uma segunda chance de analisar uma panorâmica. E como o nome mesmo diz, é para que a gente não coma bola. Olha que interessante esse caso. Essa paciente falou: não, eu vou não, não quero, eu não quero, não. Eu converso com ele na hora. Ela ficou com vergonha de que ela ia falar que ela queria duas próteses totais. Então, em vez de ela falar, não, eu não precisa de panorâmica, é só duas dentaduras. No dia que ela chegou lá, ela falou: então, eu quero fazer duas dentaduras. Eu falei: a senhora gostaria de fazer implantes? Não, eu quero fazer as convencionais. Então, tá, então eu só vou lhe pedir uma panorâmica. E ela falou para mim: não, mas é só duas dentaduras. Ela ainda frisou. Eu falei: mas é um protocolo meu. Como assim? Eu preciso saber o que a senhora tem aí por dentro. A senhora pode ter um pedaço de raiz, que aí, sei lá, eu faço as totais depois, mas eu uso total há 30 anos, ok. Mas a senhora pode ter um siso que ficou aí, de repente eu faço uma total e 30 anos e 2 meses depois começa a florar o siso, né? Erupcionar por algum motivo, uma lesão, eu preciso ver. Então, olha como é interessante. A primeira consulta, às vezes o paciente chega, eu quero fazer duas dentaduras. Eu estou com tempo, meu paciente faltou, então vou lá fazer a moldagem anatômica. Lembra do fluxo de trabalho? Mas o fluxo de trabalho não começou ainda. E aí, ela ficou muito contrariada, essa paciente. Por quê? Eu falei, é um exame barato, mas sabe, uma pessoa de idade, né, com 80 e poucos anos, ia ter que ir lá no centro odontológico. Eu dei uma relação que eu tenho alguns que eu indico. Aí eu dei, ela foi. Eu falei, é um exame barato, custa 70, 80 reais, ela foi. E aí ela voltou e ela não abriu, porque geralmente a gente abre, né? A gente quebra o lacre e depois dá aquela coladinha, né? Para o médico não ver que a gente abriu. E aí, quando eu abri, eu encontrei isso daí, uma imagem radiolúcida enorme. Então, nós vamos fazer um seguinte à parte agora. Imagine vocês, a paciente chega, mas eu só quero duas dentaduras. Ok. Eu entro no meu fluxo de trabalho, moldagem anatômica, moldeira individual, papapá, entrego duas próteses, ela me paga, fica satisfeita, e daqui 2 meses a filha me liga e fala, minha mãe está internada porque ela teve uma fratura na mandíbula. E aí, meu amigo, quem é o culpado aí, se é o cisto, se era outra coisa, vai ser o profissional, porque ela esteve no meu consultório e o meu olhar foi para a prótese. E o meu olhar não deve ser inicialmente ser o olhar da prótese. Então, essa paciente teve que entrar num centro cirúrgico, ela não queria implante porque ela não queria fazer cirurgia, ela teve que passar por um bucomaxilo e foi uma cirurgia grande, tá? Foi uma cirurgia grande, era realmente um cisto benigno, sem problema, teve que fazer enucleação total, e eu tenho depois tudo cicatrizadinho, e ela falou, eu quero a convencional, não quis fazer implante, falei, mas tem implante, 2 implantes aqui pelo menos em cima, tá? Não quero. E aí ela fez a convencional. Então, não esqueçam do que eu estou falando, pessoal, porque eu digo assim, se de 200 panorâmicas você cria um protocolo, você encontrar um negócio desse, valeu a pena você pedir os 200. Porque a gente só deve iniciar esse fluxo de trabalho quando nós temos, anteriormente ao planejamento protético, certeza de que esse paciente não tem nada mais grave. E esse aqui aconteceu com um paciente de Indaiatuba, quando eu atendia lá no interior de São Paulo. Dá uma olhadinha. Vocês acham que tem algum problema? Vejam quantas extrações esse paciente já teve. Olha onde está esse molar. É lógico que esse exame ele foi pedido dentro de um protocolo, mas já deu para ver que tinha alguma coisa errada, porque a paciente tinha uma síndrome. Mas ela falou que nunca tinham pedido nenhuma panorâmica. Ela veio com os problemas dentários, eles extraíram. Imagina, poderia ter dado muitos problemas, porque ela tem síndrome do carcinoma nevoide basocelular, meu amigo.
múltiplos carcinomas basocelulares, idade precoce, ceratocitos odontogênicos. E assim, dava para ver, porque ela tinha aqui o osso frontal, né, a bossa pronunciada, então você via que tinha alguma coisa ali física, mas ela não tinha nenhum problema mental, nada. E aí você pede uma radiografia dessa, meu Deus, acende um farol vermelho, calma, por onde eu vou começar? Eu vou fazer algum tipo de implante aí? Onde eu vou cair? Dentro de um carcinoma? Dentro de um ceratocisto? Então, pessoal, é muito importante que vocês peçam, eu estou falando mínimo a panorâmica, porque é lógico, se o paciente quer implante, você pede uma tomografia computadorizada, mas mesmo assim, quando eu peço a tomo, que é um exame para ver largura, altura de osso, ou talvez procurar uma fratura de um dente, mas eu gosto da panorâmica. Como o próprio nome diz, eu gosto de olhar os côndilos, se tem alguma diferença de um lado para outro, eu gosto de olhar ângulo de mandíbula, eu gosto de olhar calcificações de algum ligamento, né? Então, tudo isso eu quero que vocês não esqueçam que é muito importante. E aí sim, fazendo nossa análise de toda a ficha de anamnese, eu tenho aqui uma ficha bem simples que eu uso, e a gente precisa, pessoal. Nós somos que nem pilotos de avião, nós temos que fazer checklist, fazer um monte de X ali, porque senão nós vamos cair do cavalo. Tá? Então, é importante vocês terem uma ficha clínica, e o comecinho da ficha clínica, lógico, se você tiver alguma dúvida, você pode ter um aparelhinho automático de glicemia, um aparelhinho de pressão, mensurar pressão arterial, pode ser esses automáticos, semiautomático ou convencional, mas isso aqui, ó, queixa principal, é o começo de tudo. Porque uns vêm, eu quero ficar bonita, eu quero dente bonito. O outro vem aquela velhinha de 95 anos, eu quero mastigar. O outro, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sentir dor, eu quero conforto. O outro, eu quero próteses que parem. Então, você precisa... Por que você precisa fazer um X ali? Porque lá na frente, pessoal, lá na frente, você, às vezes, em detrimento da estética, você vai melhorar a mastigação. Às vezes, em detrimento da mastigação, você vai melhorar o conforto. E, às vezes, em detrimento da retenção, você vai melhorar a estética. Ou seja, nós que fazemos prótese totalmente mucoso suportado, às vezes, nós temos que dar um pouco mais do que o paciente pede. Não dá para dar tudo. Não é que ele vai sentir dor, não é isso. Mas, por exemplo, se eu diminuir um pouco a retenção, a DVO desse paciente, eu melhoro a estética, aí talvez eu mexa. Se ela está pedindo estética, às vezes ela prefere usar um adesivo, né? E aumentar mais a DVO para dar uma dimensão vertical mais natural, mais bonita. E mesmo que ela tenha pouco osso, eu vou aumentar a DVO, aumentando a altura de prótese, dando mais chance dela ter báscula, mas ela quer a estética, ela não quer implante, ela quer estética. Então, é importante nós fazermos essa análise. E depois que nós soubermos o desejo desse paciente, nós vamos fazer um olhar de psicólogo. Tá? Isso também, pessoal, muita gente cai do cavalo. Olha esse artigo aqui da revista do CRO, aliás, da revista do CRO. Nós temos aqui, pessoal, 51%, né, de denúncias de processos contra dentistas, mas 27% e 22% é de prótese implante. Então, 49%, vamos falar, metade dos processos, das denúncias do CRO, elas passam pela prótese e pelo implante, consequentemente, pela prótese sobre implante. Não é brincadeira, e aí a gente às vezes esquece de analisar que o dentista, assim como o paciente escolhe o dentista tem que escolher o paciente e tem que saber quando ele não vai atender e tem que saber, quando ele atender um paciente, como ele vai agir com esse paciente. O dentista deve estar atento não apenas aos aspectos técnicos de trabalho que executará, sendo de fundamental importância os fatores psicológicos e as questões subjetivas que envolvem a situação.
E tem um livro excelente de próstata total, que é do Zarb e do Bollender. Os desdentados totais têm recebido pouca atenção psicológica. Somente alguns autores reconhecem o fato de ser um problema emocional sério na vida, embora não ameaçador. E aqui na ficha clínica, nós temos aqui, pessoal, olha só, 4 atitudes. Não dá para eu falar nessa palestra, nesse breve live, sobre isso, mas eu gostaria que vocês estudassem. Tem um pouco no meu livro, mas tem vários livros que falam. Você precisa inicialmente classificar esse paciente. É lógico que não existe esses 4 tipos somente, receptivo, cético, histérico e passivo, mas é importante, pelo menos, você colocar os pacientes nesses 4 grupos, porque dependendo onde você coloque, você vai ter que ter uma atitude diferente e até, às vezes, recusar o paciente. É lógico que o ideal é você trazer um paciente histérico para o receptivo, ou um cético para o receptivo, ou um passivo para o receptivo, mas é preciso tomar muito cuidado, porque muitos profissionais têm muito de sabor por não analisar e não entender que a expectativa do paciente era muito irreal. Tecnicamente, muitas vezes, impossível. E nós não podemos prometer uma coisa lá na frente que depois você vai se arrepender e não poder cumprir.